Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje a gente vai ver sobre as crianças, sobre Jesus abençoando os pequeninos, que está lá em Marcos capítulo 10, dos versículos 13 ao 16. Lá está escrito assim: Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Meus irmãos, aqui a gente tem esta história aqui contada, que a gente observa os pais trazendo as crianças para Jesus Cristo. Os pais que viam a Jesus Cristo, reconheciam o seu ensino, reconheciam quem ele era e trazia também as crianças para que Jesus pudesse tocá-las. E muitas das coisas que Jesus fazia era tocando, diferente de muitos daquela época, dos fariseus especialmente. Jesus Cristo tocava, ele tinha esse afeto, essa compaixão para com o povo, especialmente para com os perdidos, como a gente vê aqui, tem visto no Evangelho segundo Marcos. Só que os discípulos, eles ficaram extremamente revoltados com isso, que era um pouquinho da mente daquela época, que fala que os discípulos repreendiam esses pais, e a palavra aqui, o verbo usado, é extremamente forte. Eles repreendiam os pais e não criam que Jesus Cristo deveria receber essas crianças, que talvez isto não estava a par de quem era a pessoa de Jesus Cristo, seu ofício, porque eles ainda não entendiam completamente quem era Jesus Cristo, por que ele veio ao mundo. Especialmente porque as crianças naquela época era tudo uma questão de legalismo, de lei. Crianças não podiam, sequer conheciam a lei, quanto mais guardavam a lei. Então as crianças não eram consideradas dignas, por assim dizer, e os discípulos então repreendiam os pais. Jesus Cristo, então, de uma maneira bem forte também, ele indigna-se e fala para os discípulos: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E dá um aviso bem sério para os seus discípulos. Ele fala: Em verdade vos digo, né? Amém, amém, verdadeiramente, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E o contexto é um pouco que a gente vai ver depois sobre como que a gente pode entrar no reino de Deus, que é o contexto aqui que eu acho principal, né? A gente poderia falar muitas coisas a respeito das crianças, especialmente sobre como nós devemos criá-las e educá-las nos caminhos de Deus, que a Bíblia inteira fala, do início ao fim, sobre o ensino desde pequeno. Mas o contexto que eu quero trazer com vocês é o que a gente vai ter ali do jovem rico, que ele pergunta para Jesus, né, para o mestre: que farei para herdar a vida eterna? E aqui, o jovem rico lá mostra como não herdar. Aqui Jesus Cristo mostra como herdar, que eram as crianças, que a gente tem que receber o reino de Deus como uma criança. A gente chega diante de Deus com nada nas nossas mãos, sem posse, sem bens, sem obras, sem boas obras da parte de nós, porque nós somos pecadores, nós chegamos de mãos vazias. Na verdade, o que nós trazemos são os nossos pecados para a cruz. E Jesus Cristo, então, perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados, imputa a justiça de Jesus em nós. Então, nós recebemos o reino como crianças, sem nada nas mãos. É somente pela graça, não por nossas obras, não por quem nós somos, não pelos nossos feitos, mas é de graça, é pela graça de Deus que nós somos salvos e entramos no reino de Deus. Jesus fala que é só esta maneira, é só quem recebe o reino como uma criança que entra no reino dos céus. De outra forma, Jesus Cristo fala: de maneira nenhuma, se nós recebermos, se nós tentarmos ganhar, merecermos o reino de Deus, Jesus Cristo fala que de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Então ele reforça bem claramente que não é por legalismo, não é por obras, não é por cumprir a lei, mas é por confiar em Jesus Cristo, colocar a nossa fé somente nele e sermos justificados por ele.
Eu quero encerrar também falando um pouco sobre essa questão de ser criança, que quando ele fala para sermos como criança, não fala para sermos crianças. Paulo fala um pouquinho sobre isso também. Em 1 Coríntios 14, 20, ele fala: irmãos, não sejais meninos no juízo, ou meninos no entendimento, que seria essa palavra usada aqui. Na malícia, sim, como criança, né? Sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então nós recebemos o reino como criança, mas nós não somos crianças, nós não somos sem entendimentos, nós somos chamados para compreender. Todo o contexto aqui de Paulo é explicando sobre o erro dos coríntios, sobre como eles pensavam errado e não entendiam a palavra de Deus. Então Deus nos chama para entendimento. Na malícia somos crianças, mas no entendimento nós somos chamados a buscar e conhecer a Deus como mestres, como quem conhece profundamente, porque é o relacionamento que temos com Deus, é conhecendo Ele. Então recebemos como criança pela graça de Deus, pela fé que Deus nos dá, que é dom de Deus, e depois nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa salvação, crescemos no seu conhecimento, agradecidos porque nos foi dado pela sua graça o reino dos céus. Então que sejamos assim, como crianças na malícia, mas no entendimento como homens amadurecidos, como mestres. Amém?